Olá pessoal, então seja bem-vindo aí à primeira aula, do nosso curso online gratuito de rotinas administrativas para farmácias e drogarias. Então, quando você entra para trabalhar em uma farmácia, o que você vai fazer, tá? Você precisa, primeiramente de tudo, ter uma noção de atendimento. Nossa, professor, mas eu estou fazendo um curso de rotinas administrativas e você vai falar de atendimento? Sim, tá? Porque na maioria das vezes você vai começar numa farmácia pequena, numa farmácia média, aonde você, além de exercer a parte administrativa, a parte de auxiliar administrativo aí do seu patrão ou do seu gerente, você também, uma hora ou outra, vai precisar se virar no balcão, às vezes para cobrir o almoço de alguém, para cobrir a folga de alguém, às vezes você vai lá, lança algumas notas, faz algum trabalho administrativo e às vezes vai ter que ajudar também um pouquinho no balcão, tá? A não ser que você vá para uma farmácia grande, de rede talvez, e aí depois você pode se aprofundar e fazer um curso mais específico, aí em assistente administrativo no geral, que aí você vai ficar num escritório fechado, que não tem ligação com a farmácia, um escritório onde ficam só os administrativos, só a parte de RH, a parte de compras, mas na maioria das vezes, nas farmácias pequenas e médias, que são a maioria das farmácias no Brasil hoje, mais de 60% das farmácias no Brasil são pequenas e médias, então você vai acabar trabalhando na parte administrativa, mas dentro da farmácia e sempre vai ter um serviço ou outro para você fazer ali, que também vai englobar a parte de atendimento, tá bom? Então, no atendimento, nós temos aí o curso também gratuito, de técnica de vendas para farmácias e drogarias. Você pode acessar o link da descrição que você leva como bônus aí o curso de técnicas de vendas para farmácias e drogarias, mas eu vou dar um resumo aqui, na parte de atendimento, na parte de vendas. Em breve também vai estar saindo aí um curso de atendimento, mais focado no atendimento, não só na venda, de farmácias e drogarias. Também vou estar postando na descrição aí, se quando você estiver olhando não tiver, depois você volta nesse vídeo aqui, mais pra frente vai ter, tá? Então, para você ter uma noção geral aí, é você estudar os medicamentos, para que é, para que serve, tá? Você fazer uma boa abordagem, bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar, o que você precisa, falando de uma forma geral aí, depois você dá uma olhada lá na aula de abordagem, técnica de vendas para farmácia e drogarias, abordagem. E aí, se o cliente estiver lá na perfumaria, você vai até ele, fica um pouco ali, não muito junto, mas também não muito longe, não abandona o cliente também para ele não se sentir chateado, achar que ninguém dá atenção para ele, mas também não precisa ficar tão em cima a ponto dele se sentir que você está vigiando ele, está fiscalizando com medo dele fazer alguma coisa errada, tá? E aí a hora que ele se interessar, às vezes ele vai pegar um produto, uma perfumaria, um cosmético, alguma coisa, e aí às vezes ele vai te pedir alguma informação, e aí você vai fazer uma sondagem, você vai fazer perguntas para ele do que ele está precisando necessariamente, daquele produto, o que ele gostaria que fizesse para ele, porque talvez ele estaria interessado naquele produto. E aí ele vai dizer, se é para o cabelo, se ele quer que alisa, se ele quer que só lava, se ele quer que lave e perfuma, se ele quer só um condicionador, se ele quer só um creme de tratamento. E aí você vai conseguir ir para outras marcas, ir para outros produtos que fazem a mesma função daquele, para dar opções de preço, opções de marca, opções que você tem. Às vezes ele quer uma opção que você não tem, mas você tem outra opção sabendo o que ele quer. Porque às vezes ele só falar do produto não tem tanta informação, mas se caso você faz algumas perguntas, se você quiser também acessar o nosso vídeo da aula de técnica de vendas que fala só sobre sondagem, eu detalho mais sobre isso, se ele vem no balcão pedindo algum medicamento, às vezes com alguma receita, tá? Você também vai fazer algumas perguntas para ele, se ele está comprando medicamento para dor de cabeça ou principalmente para febre, aí você vai aconselhar ele também estar passando no médico, porque febre pode estar escondendo algum outro problema e às vezes ele cortando a febre ele acha que está resolvendo o problema, mas às vezes ele está mascarando, que a gente fala, um outro problema, que se ele passar no médico, o médico vai resolver a raiz do problema, tá? Aí vem a explicação do produto, no caso se for um medicamento,
aí você vai estar falando como é que toma, né? Que provavelmente vai estar na receita, mas às vezes o cliente não entende a receita do médico, né? Vai estar dizendo se é melhor tomar com leite ou com água. Isso daí com o tempo, né? Você vai estudar, você vai aprender, tá? Ou você olha na bula mesmo do medicamento, né? Se o médico passou de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas ou de 12 em 12 horas, você tentar fazer o melhor horário para esse cliente, né, para que ele não precise acordar de madrugada para tomar esse medicamento, tá? Lembrando aqui, gente, que a gente está falando de rotinas administrativas e de que uma das rotinas administrativas que você vai fazer, né, na farmácia pequena e média é o atendimento, tá bom? Dificilmente você, numa farmácia média ou pequena, vai ficar ali só no escritório, só mexendo com papel, tá? Então, por isso que eu estou entrando nisso numa aula de rotinas administrativas também. Estou falando geral, né, de atendimento. Depois você pode entrar lá no curso gratuito online de técnicas de vendas, em breve de atendimento também, tá? Mas aqui eu estou dando um geral na primeira aula do atendimento, que é uma coisa que você vai acabar uma hora ou outra fazendo também, tá? Então, na explicação do produto, né, depois que você já fez a sondagem, se o cliente veio com uma receita, você vai estar explicando, né, o melhor horário de tomar, se é melhor tomar de manhã ou à noite. Tem medicamento que é melhor tomar de manhã, tem medicamento que é melhor tomar à noite. Às vezes já vai vir na receita, como eu falei, o cliente às vezes ele não entende a letra do médico. Então, por isso que é bom também a gente falar e talvez a gente até escrever com uma letra legível na caixinha do medicamento. Não adianta a gente escrever o que o médico escreveu na receita, porque o cliente não entende, e escrever na caixinha com uma letra que o cliente também não vai entender, né? Só vai perder o trabalho de escrever na caixinha. Ah, Nando, mas, né, já tem funcionário meu que fazia isso. De eu chegar e falar, ó, fulano, né, pô, se você está escrevendo porque o cliente não está entendendo a letra do médico, ele também não vai entender a sua, porque nem eu que trabalho com você faz tempo eu não entendo. Imagina um cliente que não te conhece, né? Então, fazer uma letra legível quando for escrever na caixinha. E depois, né, você vai fazer o fechamento, que é você, né, direcionar ele para o pagamento, né, qual é a melhor forma, se ele vai pagar no débito ou no crédito, ou qual é a forma de pagamento, né? Muitas das vezes o cliente vai falar, né, se ele for pagar à vista, ele vai falar, é à vista, tem um descontinho. Aí você vai ver com a farmácia que você trabalha, se tem um desconto ou se não tem um desconto, né? Você já tem que saber isso antes de atender o cliente, para você não ficar gaguejando na frente dele. Isso, né, o seu próprio patrão, o gerente vai te passar. E depois o pós-venda, né, que é você fazer o cadastro desse cliente e depois estar mandando, né, algumas mensagens promocionais para esse cliente. Lá na aula de pós-venda do nosso curso gratuito online de técnicas de venda também eu explico melhor, né, sobre essas promoções, de como fazer para estar mandando essas promoções para o cadastro do cliente, tá bom? Então esse é um pouco do atendimento, passei um geral, né, sobre todas as etapas. Se você quiser aprofundar, você pode clicar aí no link da descrição, que também vai ter, né, o link aí do curso completo gratuito online de técnicas de vendas para farmácias e drogarias, tá bom? Então essa foi a aula de atendimento, mesmo sendo rotinas administrativas, né, lembrando mais uma vez que você também vai acabar atendendo o cliente, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou responder todas e principalmente, né, algumas eu vou conseguir até gravar vídeo e aí te espero na próxima aula então, tá bom?